Boa tarde. Bom, está chegando o final de uma Flip estupenda. Gostaria de agradecer a todos pela presença e também eu queria fazer um agradecimento em meu nome, em nome do Mauro Munhoz, a toda a equipe da Flip, toda a equipe técnica que proporciona esse padrão incrível de uma festa literária brasileira. Eu queria, então, pedir, por favor, que todos aplaudam a equipe técnica e todos aqueles que estão envolvidos aqui. Todos aqueles que são desde os tradutores, aqueles que arrumam os headsets nas mesas, que estão na rua, são iguais a mim e a todos os outros no desejo de realizar essa festa para vocês. Essa mesa, número 19, Os Sentidos da Paixão, traz dois homens de letras sensacionais, uma espécie que a gente acreditava estar em extinção. Então, estão aqui, à vista dos nossos olhos, certo? Essa mesa tem o apoio da Oi, está sendo transmitida pelo telão, pela internet, sendo coberta pelas redes sociais da Flip. E os autores vão estar autografando os livros na tenda dos autógrafos. Obrigado. E convido também a próxima mesa, tradicional mesa livro de cabeceira, em que 8 autores vão ler os trechos de seus autores preferidos, seus autores que seriam levados para uma ilha deserta. Então, eu recomendo a presença. Obrigado. Bom, boa tarde. Queria agradecer a todos vocês, a presença, ao Paulo, pelo convite, e, sobretudo, a Jorge Edwards e a Almeida Faria. O tema dessa mesa, os sentidos da paixão, é literalmente o que está proposto aqui. São vários os sentidos da paixão. O mais óbvio, né, o mais evidente, talvez reforçado pelo Chico Sá e a Bianca Ramoneda, é o amor erótico, a paixão, mas a paixão é também todos aqueles estados de exaltação, de descontrole, de arrebatamento, né, que pode ser um arrebatamento intelectual, pode ser um sofrimento, eventualmente, né, quase sempre é um pouco, de determinada forma. E os nossos convidados os livros que estão aqui dos nossos convidados interpretam são movidos por esse sentimento de formas bem diferentes, né? A gente recebe aqui o Jorge Edwards e o Almeida Faria com um certo atraso no Brasil. Ou seja, eles já foram publicados anteriormente no Brasil, mas eles voltam um pouco com uma novidade, por conta de 1000 fatores, de dispersão, de coisas, e por um tempo que a gente não tinha a possibilidade de estar juntos com os autores e de conhecê-los melhor, de conversar com eles, de olhar para eles e saber o que eles pensam, e não só o que eles escrevem. Tanto o Paulo Werneck falou que os dois são o modelo do homem de letras, e com isso eu acho que quer dizer dos grandes narradores, no sentido da grande consistência técnica, da grande consistência da escrita e da grande consistência intelectual também. Ou seja, são pessoas que têm uma relação, no melhor sentido possível, com o que a gente pode dizer tradição literária. Tudo isso com muita liberdade, com muita leveza, como a gente vai poder ver. Eu queria começar apresentando-os, né? O Jorge Edwards nasceu no Chile, em 1931, publicou pela primeira vez em 1952, até hoje são mais de 20 títulos, romance, ensaio, memórias, e conto, poesia. Fez uma longa carreira diplomática, encerrada esse ano em Paris, né, no começo do ano, ganhou o Prêmio Cervantes em 1999, que é o prêmio mais importante da língua espanhola, né? E é autor de inúmeros livros, dentre os quais ficou muito célebre, o Persona non grata, que ele relata a passagem dele por Cuba, como diplomata e todo o conflito que disso decorreu. O registro
do livro que a gente vai, sobre o qual a gente vai falar e que vocês têm a possibilidade de conhecer hoje, é muito diferente. A origem do mundo se passa em Paris, entre exilados chilenos, depois, numa situação já bastante distante do golpe militar, e, na verdade, é um triângulo, ou suposto triângulo amoroso, entre um médico, sua mulher mais jovem, e um sedutor, um amigo sedutor, que, ao morrer, desperta o ciúme no sobrevivente dele. Então, nós vamos falar mais sobre isso. O Almeida Faria nasceu em 1943, no Alentejo, estreou na literatura com 19 anos, o romance Rumor Branco, e aos 23 anos publicou esse livro extraordinário que é A Paixão. O livro é um espanto, né? Quando saiu a Paixão, estamos falando de um jovem escritor, né? Disse sobre o livro o Antônio Lobo Antunes: na minha geração, lembro-me de sair da Paixão de Almeida Faria e eu, com 19 anos, a pensar, nunca chegarei aos calcanhares deste homem. Não é pouco a consideração que se faz desse livro, né? O Almeida Faria, que também escreve, já transitou por vários gêneros, ator de teatro, ensaios, foi professor de estética na Universidade Nova, né, de Lisboa, e A Paixão é o início de uma série chamada Tetralogia Lusitana, sobre a qual a gente vai falar aqui também. Então, para começar a nossa conversa, eu vou pedir que cada um fale um pouco do nascimento desses livros, né, que Edward faz que tem, que são, curiosamente, livros de estágios. Eu já ia esquecendo, desculpem. A Paixão se passa numa cidade do Alentejo, dividido em 3 momentos, a manhã, a tarde e a noite, da manhã a gente acompanha os personagens em monólogos interiores, em versões de narrativa. É um mergulho nesses personagens e depois no que acontece com eles ao longo desse dia, que é a Sexta-feira da Paixão. Daí a referência do título. Então, eu queria que vocês começassem falando sobre o lugar desses livros nas suas obras. Edward, por favor. Bueno, muchas gracias. Yo no sé qué lugar tiene este libro en mi obra, porque yo escribo los libros sin pensar demasiado en la relación que tienen con el resto de mis libros. Este libro lo escribí en un momento en que yo trabajaba como embajador de Chile en la UNESCO. Yo no sabía lo que era la UNESCO, sabía que era una institución relacionada con la cultura, y entonces me había parecido muy atractivo trabajar ahí, me ofrecieron un cargo ahí y lo acepté. Y después me di cuenta de que era una institución enormemente burocrática, en que se habla de la cultura, pero se habla mucho más del presupuesto, de los fondos, y en que cada intervención comienza con una felicitación a 3 o 4 personas: al presidente de la comisión, al secretario, al orador anterior. Así que yo estaba empezando a convertirme en un especialista en el estilo congratulatorio. Cuando estaba en esta situación, me tocaron unas vacaciones y decidí hacer exactamente lo contrario de lo que hacía en la UNESCO y en París. Partí con un libro antiguo. En vez de llevar una novela moderna, llevé las Epístolas a Lucilio de Séneca, que es un filósofo latino-español que nació en Córdoba. Enseguida, yo soy aficionado a la música y yo había dejado de escuchar a Rajmáninov en mi adolescencia, ¿no? Me había aburrido ya con los conciertos para piano y orquesta. Me llevé obras de Rajmáninov para piano solo, y sobre todo unas obras que son comentarios en piano de pintura. A mí me gusta mucho la pintura y comentarla en literatura, pero aquí me llevé
los études tableau, estudios pintura, ¿no? Y después me instalé en una casita de pescadores en un lugar que se llama Calafell, en el sur de Barcelona, y me dediqué a tomar vino rosado, que es muy fresco en el verano, en el calor de Barcelona. Entonces pensé lo siguiente: yo conocía el mundo del exilio chileno, pero después de la caída del muro de Berlín y de la caída de una cantidad de ilusiones políticas, del deterioro del bloque soviético y finalmente la caída, el exilio chileno había tenido un cambio muy importante. Y personas que estaban muy presas de la ideología habían empezado a vivir una vida privada completamente diferente, en algunos casos excesiva, nostálgica, etc. Y hice una novela con 3 personajes, como ya dijo Paulo. Un viejo médico chileno que era un militante comunista antiguo, digamos, disciplinado y riguroso, pero que se encontraba en un momento de cambio de su vida e incluso, no de su ideología, pero de sus creencias, digamos. Enseguida un vecino chileno, exiliado también, pero que pertenecía a ese mundo de la izquierda bohemia, de la izquierda bastante festiva, un poco alcohólica, con mucho donjuanismo, con muchos amoríos, etc. Y un tercer personaje que es la mujer del médico, que es una enfermera mucho menor. Y entonces, esto coincidió con que escuché lo siguiente de un amigo que no era chileno, sino era español, pero también exilado, mayor ya. Mayor, digamos, en ese tiempo en la sesentena. Y esta persona, que era otro vividor y otro aficionado a la noche y todo eso, me dijo lo siguiente. Me dijo: mira, he llegado a una etapa en mi vida en que ya no puedo hacer todo lo que hago. Tengo que elegir entre la botella y la mujer. Y yo le dije: ¿y qué vas a elegir? Bueno, después de muchas dudas, me dijo: he llegado a la conclusión de que es más segura la botella. Bueno, y entonces, con esta historia y con este triángulo de personajes, escribí una novela breve. La escribí en forma bastante rápida, me divertí mucho escribiéndola y después la revisé en París y esa es El origen del mundo. ¿Qué lugar tiene en mi obra? No sé, porque yo tengo novelas largas, tengo novelas cortas y tengo muchos cuentos. Y un crítico mexicano que se llama Christopher Domínguez ha escrito un ensayo ahora que dice que yo soy un especialista y que practico el arte de la casi novela. Casi novela porque tiene elementos de ficción y elementos de realidad. Pero yo no sé por qué una novela no puede meterse también en elementos de realidad. Así que eso de casi es relativo para mí. Pero lo que sí puedo decir es que soy un bastante viejo escritor. Ustedes ya vieron mi fecha de nacimiento, así que no puedo disimular nada. Y Pablo dijo que habíamos presentado novedades. Yo pienso que una persona de mi edad que es capaz de presentar una novedad tiene un cierto mérito mínimo, que habría que reconocer. Y soy un viejo escritor. Yo comencé siendo poeta. Me di cuenta oportunamente de que yo era mejor prosista que poeta y pasé a la prosa. Y para terminar, les digo, una vez hace pocos años, hace 20 años,
que es poco para mí, escribí un poema en Isla Negra, el pueblo donde está la casa de Pablo Neruda. Y fui donde Neruda, que era amigo mío, y le dije, mira, Pablo, te quiero leer un poema mío. Y Neruda puso una cierta cara de resignación y se sentó en un asiento cómodo y esperó que yo le leyera el poema, y le leí el poema y no dijo nada, absolutamente nada. Y yo le dije, Pablo, ¿y qué opinas de mi poema? Y me contestó, que eres muy buen prosista. Bueno. Almeida, por favor. Bom, a história deste romance, que em espanhol se diz novela, é um pouco semelhante em alguns aspectos, porque também eu comecei a escrever este romance porque estava terrivelmente aborrecido numas aulas de um curso de Direito. Antes de estudar Filosofia, eu tive a péssima ideia, para agradar ao meu pai, de estudar Direito. E os professores eram todos ministros ou ex-ministros, ou havia até um futuro primeiro-ministro chamado Marcelo Caetano, que veio morrer ao Brasil, vocês sabem porquê, com certeza, depois da Revolução de Abril. Eram aulas tão terríveis que eu ia escrevendo como se tirasse apontamentos do que eles diziam, mas na verdade estava a inventar as personagens deste romance. Escrevi-o entre os 20 e os 21, publiquei aos 22. Aqui há um pequeno reparo ao António Lobo Antunes. Não são só as mulheres, depois de certa idade, que começam a diminuir de idade. Ele é um ano mais velho que eu e, portanto, quando eu publiquei aos 22, ele tinha 23. Mas isso não tem nenhuma importância de maior. Essencialmente, este livro era um livro de fúria e de raiva contra a ditadura. Era difícil para as novas gerações imaginarem o que era uma ditadura que durou 48 anos. E que, de facto, era uma ditadura especial, embora fosse feroz, como todas as ditaduras, era uma ditadura muito hipócrita. O famoso Salazar tinha sido seminarista, era um hipócrita de grande talento, nunca casou, agradava muito às mulheres, porque tinha boa figura, e teve várias, a começar pela governanta do palácio onde ele vivia, mas, de facto, dava um ar de santo, de puro, de imune às vocações, às tentações do mundo. E, portanto, era uma personagem que eu odiava profundamente. Esta paixão é uma maneira de dizer a minha raiva, a minha fúria, sem quase mencionar a política. Lembrei-me que Sexta-feira Santa é conhecida também por Sexta-feira de Trevas, e aquela era uma era de trevas. A opressão é sempre uma era de trevas. E pronto, a partir dessa ideia, inventei a hipótese de pôr uma família dos pais, 5 filhos, criados, nessa altura ainda havia criados, num ambiente rural, com todas as reações familiares, sociais, à opressão, que era tanto social como sexual. E há muitas alusões à paixão, realmente. Como o Paulo disse, e muito bem, a paixão aqui tem vários sentidos. Não é só a paixão de Cristo, é a paixão erótica, a paixão do entusiasmo, a paixão política, mas tudo isto dito com muito cuidado, porque não se podia ir além do que era possível. No fundo, a ditadura obrigou-me a seguir um princípio poético, que é não dizer tudo, sugerir mais do que contar em pormenor.
e tive uma grande alegria quando descobri que Dante, no Inferno, no quinto canto, ao contar a sedução de Paulo e Francesca da Rimini, que era uma jovem casada apaixonada por Paulo, que era cunhado, ele consegue descrever esta sedução em 2 versos. Primeiro, é muito difícil descrever um beijo. É uma das maiores dificuldades de um escritor é falar sobre os prazeres do corpo, porque ou se cai na banalidade, daqueles adjetivos kitsch, ou se cai na pornografia. Dante resolveu o problema contando esta sedução em 2 versos, que eu vou dizer em italiano e depois traduzo, aliás, percebem-se bem. É ela, Francesca, que conta, e até neste verso ela descreve um facto físico que é muito frequente nos jovens, pelo menos do sexo masculino, é que o desejo os faz tremer. Não só por nervosismo, mas pela própria força da hormona. E ela diz: La bocca mi baciò tutto tremante, beijou-me a boca todo a tremer, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Naquele dia já não lemos mais nada. E nós imaginamos o que é que eles fizeram, em vez de continuar a ler um episódio erótico que estavam lendo numa lenda medieval. Eu acho que esta maneira de falar do sexo, às vezes, é capaz de ser melhor do que entrar na anatomia que todos mais ou menos conhecemos e que pode ser monótona. Sugerir é mais forte, e isso é o que a poesia faz, e por isso também às vezes se diz que este romance é poético. Sugerir pode ter mais atração, pode ser mais eficaz do que contar tudo. De resto, não gosto de contar tudo tintim por tintim. É importante contar uma história, mas não basta contar uma história. É preciso que as histórias nos deixem sonhar, imaginar, pensar, e talvez este romance tenha conseguido isso em algumas páginas. Obrigado. Obrigado. Então, vamos ver agora como cada um deles conta essas histórias. Eu vou pedir que Jorge Edwards leia o trecho de A Origem do Mundo. A ver. Sí, este es un fragmento sobre el personaje de Felipe Díaz, que es el vecino de la pareja que después es el centro de la novela, del doctor Illanes y Silvia, su mujer. Felipe Díaz le han contado una historia al narrador principal, ¿no? Ahora bien, y para ir al grano, lo que me contó aquel día viernes, al final de la mañana, en la terraza del Dom, al son de los cubitos de hielo de su tercer whisky, fue que había recibido la visita de una mexicana de origen japonés, que mezcla, pero el resultado de la dichosa mezcla era digno de verse, una perfecta maravilla. Mexicano-japonesa a quien había conocido en un viaje reciente por Suiza, donde vivía cerca de Basilea, emparejada con un suizo joven, de buena pinta, bien educado y bien presentado, pero insulso, desabrido como un vaso de agua perra y profesor, para colmo, de teoría literaria. Y ella era filósofa, nada menos, licenciada en filosofía en algún lugar tan improbable como la Universidad de Tabasco o de Jalapa, con estudios de posgrado en North Carolina y aspirante a novelista. Mujer inteligente, por lo demás, y encantadora, dotada de una cintura de avispa,
piel aceitunada, perfecta, y los ojos más insinuantes y las pechugas más lindas que él había visto en su vida. Y no había visto poco, aseguró, sin la menor necesidad de asegurarlo, en materia de pechugas y en otras y variadas materias. ¿Cuál es el problema entonces?, le pregunté, riéndome, porque Felipe Díaz era, no podía negarlo, un sinvergüenza simpático, una especie de pícaro sentimental, buen amigo por vocación, aunque quizá traidor por instinto, y siempre terminaba riéndome a carcajadas con sus aventuras, hasta el punto de que Silvia, que suele sacar a relucir desde su rincón, debajo de su lámpara de lectura, una lengua de lija, decía que éramos en el fondo de los fondos un par de mariconazos y que nos distraíamos hablando de mujeres, pero que nuestra única verdadera calentura era la nuestra, la que nos bajaba con nosotros mismos cuando estábamos juntos. Extraña teoría, la de Silvia, quien de repente, cuando uno menos se lo piensa, introduce en la atmósfera un elemento terco, acerado, una gota destilada de veneno. Conozco tanto a Silvia y a veces, sin embargo, descubro que no la conozco nada, que he vivido cerca de 30 años al lado de una perfecta desconocida. El problema de Felipe Díaz, desencadenado por la visita de la licenciada mexicano-japonesa, quien quizá habría hecho mejor en quedarse en Suiza junto a su joven semiótico, a su teórico literario, no dejaba de ser grave. La emprendedora licenciada se había instalado en París, en casa de una amiga brasileña, pintora para más señas y casada con un escultor, en el cercano Boulevard Edgar Quinet, frente a los portones del cementerio de Montparnasse, y solo llegaba a visitar a Felipe por las tardes. De esto hacía 8 días. 8 días de ilusiones desbaratadas, de verdadero infierno. ¿Por qué? Por una razón trascendental. Porque el Casanova, el Don Juan Tenorio de los chilenos y latinoamericanos de París, el mujeriego desaforado, el seductor infalible, capaz de hacer las conquistas más fulgurantes en un par de horas, de conocer a una mujer por la tarde, bebiendo una copa de cualquier color en el Rosebud y de partir por la noche con ella en un automóvil de sport más bien cascado a Sevilla, nada menos que a Sevilla, y en homenaje a Georges Bataille y a su historia del ojo, no había tenido ni el asomo de una erección durante las 8 tardes, noches o madrugadas seguidas. Yo, con un placer perverso que pugnaba por aflorar en una ancha, maligna sonrisa, me limité a señalarle con el dedo índice el vaso de whisky, pensando que mi papel, mi condición de conciencia de los duros hechos biológicos y psicológicos, porque era médico, ¿no?, de las opacas verdades de la máquina humana, no dejaba de ejercerse con una voluptuosidad secreta, de inquisidor o de comisario, la disimulada, repulsiva voluptuosidad de todos los inquisidores y todos los comisarios de esta tierra. Tú ya sabes, claro que sabía, y hasta el 7º día había tratado de cambiar la venenosa botella de Valentine por la seductora filósofa, convencido de que prefería a la filósofa, pero en el 8º, esto es, en la víspera de nuestro encuentro, después de soñar dormido y hasta despierto, con formas insinuantes, botellas panzudas, verticales, redondas, de greda, con etiquetas verdes y letras doradas, con perfiles de castillos de Escocia, con cintas rojas o con miniaturas emblemáticas en las alturas de bares que flotaban por los espacios siderales, reproducidas por espejos,
entre luces y sombras, veladas por el humo, silenciosas en medio de los gritos, de las carcajadas destempladas, de los golpes de los puños en los mesones, y de despertar junto a la cintura de avispa, al pubis delicado y a los pechos perfectos, sumido en la extraña experiencia de estar desnudo con ella en su cama tan conocida, tan frecuentada, y de hablar de Platón, pero no después de haber hecho el amor, sino antes, y en un antes que le iba pareciendo infinito. Llegó a la conclusión, después de todo eso, y de repente, en una ráfaga intuitiva, de que prefería en su fuero interno, en el núcleo más auténtico de sí mismo, ¿qué quieres que le haga, Patito? Así es la vida, así son las cosas, la botella, que era confiable y cómplice y que no le pedía cuentas de nada. Obrigado. Almeida Faria, por favor. Este livro tem 50 capítulos breves e eu tinha inicialmente pensado no último, que não chega a uma página, só para não abusar da vossa paciência, sobretudo com este calor. Agradeço muito a coragem de estar aqui nesta estufa. E, afinal, a minha editora prefere que eu leia o capítulo 46, mas lerei só o começo, porque descreve a procissão de Sexta-feira Santa. Era uma procissão muito teatral, à noite, à luz de archotes e de luz elétrica também, que já havia naquela pequena cidade, só que no meio dessa procissão a luz falta. Pensou-se, aliás, que podia ser sabotagem da esquerda contra a procissão católica. Há uma breve referência ao filho mais velho destes 5 irmãos, que se chama André, e que está com um amigo de quem eu digo que tem ideias largas. Isto, naquele tempo, significava que era de esquerda, mas também não convinha, ou era prudente não dizer isso. Lerei então o princípio desse capítulo, que descreve a procissão. Enfim, a noite existe, a longa, fria noite deste dia de trevas e tormentos e lágrimas. Quanta coisa a dizer, quanta coisa a calar. As palavras estendem-se pelo papel fatigado, com seu peso de sentidos e de séculos, lentas, inúteis, iguais à noite, fúnebres como a procissão atroz do Senhor morto, que irrompe violentamente pelas ruas, agressiva e grave, de luzes de velas tremendo e fazendo tremer, numa zona de sombra, os vidros fechados das casas, com candeias nas janelas altas, em escalões paralelos pelas praças, descendo num cântico cansado, acompanhando o esquife com o olhar boquiaberto do povo mudo atrás, o brilho dos punhais de pura prata no peito da senhora, os petromaxes, que eram candeeiros a petróleo, verdes, archotes sobre as cabeças dobradas dos músicos da banda, tocando o compasso triste de qualquer remoto eco de marcha fúnebre, benzendo-se nas esquinas e portais, enquanto um vento devastador, encurralado, vem vindo pelos vales da planície e a procissão percorre sem destino, morto, e os ricos, as pessoas ricas, compenetrados, sérios burgueses, empunham candeias e matracas e andores e entre si distribuem toda uma ultrapassada hierarquia. De fora,
dois não católicos observam e conversam. André e um amigo de ideias largas, que conta como um camarada dele, todas as vezes que a procissão passava, lhe pedia que ajoelhasse para não dar nas vistas. Ao que André respondeu e disse: eu sei, amigo, e tu provavelmente ajoelhaste e sentiste por ti um desprezo magnífico. E por isso te peço que não ajoelhes desta vez e fiques de pé comigo, e o morto não se ofenderá com isso. Basta por agora. Obrigado. Bom, como nós vimos pelo que foi falado e lido, né, as relações que atravessam, que foram citadas aqui, né, de política com a escrita, da poesia com a prosa, estão nas duas coisas. Dizer, mas não dizer tudo, né? E embora a gente tenha, embora se tenha as referências políticas em ambos, está claro que nada tem a ver com panfleto, que nada tem a ver com referências e com a literatura que é usada simplesmente para discutir questões políticas. Mas há uma marca dessa vida política nos dois livros de forma muito diferente. Você já falou um pouco. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os enfrentamentos de vocês com o poder, como escritores. Ou seja, como que há os episódios em que o escritor talvez esteja fazendo um pouco do seu papel, ou seja, de não estar ao lado do poder, mas de certa forma contra. Queria que vocês comentassem um pouco nos livros de vocês e na vida de vocês esses enfrentamentos, censuras ou embates. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, que é uma forma de realimentar a paixão da veemência e da coisa. Eduardo, por favor. Bueno, mi generación es una generación que vivió grandes crisis políticas y grandes dramas políticos. Ahora, ¿cómo resumo yo esta visión que yo he tenido de la política en Chile, después fuera de Chile, en el exilio, etcétera? Saliendo de un país que, a diferencia del país de Almeida Faría, era un país democrático, de vieja tradición democrática, y que perdió la democracia, y que sufrió una dictadura brutal, como todas las dictaduras, absolutamente represiva, etc. Bueno, yo era diplomático de carrera en un tiempo. Ahora último no, ahora último ya estoy muy viejo para ser de carrera. Yo había sido designado por el presidente de la República como embajador en París, me había preguntado por teléfono: ¿tú quieres irte a París de embajador? Y yo dije, estaba dispuesto a decir que no a cualquier cosa, pero a París de embajador no se puede decir que no, porque a uno lo creen tonto en primer lugar. Si uno le dice que no a París, queda con un cartel, ¿no? Así que, bueno, fui a París sin hacerme muchas ilusiones, pero ¿cuál es mi conclusión de todo el proceso? Mi generación era muy inteligente. Todos habíamos estudiado derecho, filosofía, etc. La generación anterior también. Era muy ideológica. Pero lo que me ha enseñado a mí la experiencia de la historia es que nos faltaba un elemento que es más importante que la inteligencia y que es la sabiduría. Éramos inteligentes, pero éramos poco sabios y no supimos enfrentar estos grandes conflictos. Y, por ejemplo, el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que yo representé en París como ministro consejero, junto a Pablo Neruda, que era el embajador, cometió errores que desestabilizaron la democracia chilena. El error esencial, a mi modo de ver, fue no entender lo que era la inflación. Una cosa tan simple como esa.
nosotros llegamos al final del régimen de Salvador Allende a un 500% anual de inflación. Y esto significaba que no había economía. Y entonces salió de la nada un general. Nadie conocía en Chile al general Augusto Pinochet. Él salió de la nada, hizo su golpe de Estado y al comienzo fue celebrado por la clase media chilena, no solo por el imperialismo americano y esas cosas. Fue celebrado por la clase media. Pero cuando comenzaba el régimen de Allende, llegó el ministro de Economía de Chile a París. Y Neruda, embajador, y yo, ministro consejero, lo recibimos y lo invitamos a tomar una copa en la embajada, en un salón privado incluso. Y el ministro de Economía nos dijo lo siguiente: la inflación va a destruir el poder de la burguesía. Y Pablo Neruda, que era comunista y no era economista, hizo este gesto, un gesto así. Le dijo: no, ministro, la inflación nos va a destruir a nosotros. O sea, Neruda era mejor economista que el ministro de Economía y no sabía nada de economía. Pero las cosas eran de esa especie, ¿no? Y empezaba en el mundo socialista real todo un proceso de descomposición muy grave, ¿no? Y entonces llegó un ministro húngaro de Educación y de Cultura que era íntimo amigo de Neruda. Neruda viajaba mucho a Hungría, escribió un libro que yo considero que no es muy de militante, porque se llama Comiendo en Hungría, que era un libro sobre los grandes restaurantes y las grandes piezas de cacería y las grandes salsas húngaros y los vinos Tokaj, qué sé yo. Pero en fin, él gozaba con esas cosas y finalmente son cosas inocentes y necesarias, ¿eh? Así que yo lo defendí siempre por su libro Comiendo en Hungría. Pero llegó este ministro húngaro y Neruda le empezó a hablar lo siguiente. Le dijo: la Unión Soviética de Brezhnev es muy burocrática, es como un elefante, se mueve con mucha lentitud. Enseguida atacan a escritores soviéticos como Solzhenitsyn, a intelectuales como Sájarov, y esos ataques hacen que a nosotros, los escritores comunistas del otro lado, nos ataque locamente la prensa occidental y qué sé yo. Bueno, la conversación se prolongó en esa forma. Neruda se quejó de los funerales casi clandestinos que le había hecho la Unión Soviética a Nikita Khrushchev, porque Nikita Khrushchev había iniciado un proceso de apertura. Y al final el húngaro, ya abrumado por lo que decía Neruda, se puso de pie y le dijo en francés, hablaban en francés: Pablo, le dijo, quand même, le socialisme va triompher, el socialismo va a triunfar. Y Neruda se puso de pie y le dijo: tengo dudas serias. Después de eso, los dos personajes se besaron a la europea y se fueron. Pero digamos, el ambiente anterior al golpe de Estado no era un ambiente fácil. Era un ambiente en que había un doble lenguaje, porque en público Neruda no habría dicho jamás eso. Yo escribí después un libro que no es una biografía de Neruda, es una memoria de lo que conocí de él, de lo que le escuché y qué sé yo. Pero en ese libro tengo un capítulo que es un poco imprudente, ¿eh? Pero yo he sido bastante imprudente como escritor, ¿eh? Tiene un capítulo que se llama El cardenal ateo, porque Neruda era un cardenal de la iglesia soviética, comunista y qué sé yo, pero era un cardenal que había perdido la fe en muchas cosas. Y esto explica mucho de lo que pasó después. Pero hemos pasado por una experiencia dura. Yo fui víctima, puedo decirlo, de la dictadura porque tuve que estar afuera. Después regresé y tomaron preso a un hijo mío que había salido a manifestar en una manifestación de 1 de mayo que era ilegal. Y tener un hijo preso en la dictadura no era sencillo, ¿eh?
Yo estaba contento porque estaba en la cárcel pública. Era una garantía mejor estar en la cárcel pública que en una casa secreta de la policía política, ¿no? Y podía visitarlo en la cárcel pública. Pero fue una experiencia complicada, dura. Yo fui presidente de un comité de defensa de la libertad de expresión que creamos entre periodistas y escritores. Y entonces, cuando hacíamos conferencias de prensa en nuestro comité, siempre teníamos que asegurarnos de que hubiera periodistas franceses, ingleses, italianos, etcétera, de la France Press, de la Reuters, porque si no nos llevaban a la cárcel de ahí directamente, pero cuando estaban ellos, eso era una defensa para nosotros. Así que una experiencia dura, muy interesante, muy apasionante. Conseguimos resultados. Y después de todo eso, Chile hoy es una democracia bastante estable. Así que, finalmente, yo creo que la sabiduría ha sido más importante que la inteligencia y que la ideología. Ao contrário, Dom Jorge, eu nunca tive cargos políticos, sempre fui opositor à ditadura e acho que o escritor deve ser o antipoder mesmo durante a democracia, porque a democracia nunca está feita, tem que se fazer todos os dias e conquistar diariamente, mas participei bastante no fim da ditadura, porque, como sabem, havia guerra colonial em 3 países da África, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, e o poder político em Portugal precisava de oficiais. Não tinha oficiais suficientes para tantas frentes de guerra, e então cometeu o erro, talvez necessário, de esperar que nós, os universitários, terminássemos os cursos, fizéssemos teses de doutorado. O resultado, nós íamos para o serviço militar, como foi o meu caso, aos 20 e muitos anos, aos 27. Apesar de tudo, tive que passar 3 anos e 3 meses no serviço militar, que é realmente uma estupidez terrível, mas permitiu-me não só acompanhar a evolução dos militares que depois fariam o golpe, e conhecia alguns deles, como convencer muitos deles que tudo aquilo era inútil, aquela guerra não tinha saída possível e, portanto, havia que dialogar e negociar a independência daqueles países, como depois aconteceu. A prova de que os militares de carreira profissionais nos ouviam muito e, a certa altura, nos davam até uma importância perigosa para o regime, é que o meu chefe, que era um major, a certa altura teve o que eles chamavam uma missão na Guiné. Esteve 2 anos na Guiné, enquanto eu continuei na mesma. Eu era, graças ao curso de filosofia, eu era psicólogo militar. Uma coisa muito subtil. Fazíamos testes de seleção de pessoal, nomeadamente testes para comandante de companhia, o que era uma grande responsabilidade. Não vou contar o que nós fizemos, porque nem sempre foi muito ortodoxo. E quando ele voltou, passados 2 anos, perguntou-me: então, Faria, o que é que você fez durante 2 anos? E eu respondi: nada, meu major. O que era, de facto, para um oficial superior, uma autêntica provocação. Ele riu e não achou isso muito grave, o que provava que, de facto, aquele regime estava podre, estava destinado a terminar. Bom, depois veio a democracia, vieram, aliás, eu sabia que o golpe estava iminente, e depois convidaram-me naturalmente para um partido político de esquerda. Eu não aceitei, e, bom, hoje seria também embaixador, talvez se aceitasse, porque os diplomatas políticos nessa altura eram uma coisa normal, mas nunca aceitei isso e não me arrependo, não critico quem aceite, sobretudo na América Latina, essa tradição de grandes escritores que são embaixadores, nomeadamente um escritor que eu admiro muito, que era João Guimarães Rosa, mas eu preferi sempre
ser independente e não me arrependo. Almeida Faria citou o Guimarães Rosa, né, como um personagem que ele admira, e tanto o Almeida Faria quanto o Jorge Edwards têm relações que são muito verdadeiras e pouquíssimo protocolares com a literatura brasileira, ou seja, que há dos dois um interesse genuíno pela literatura brasileira e por escritores brasileiros. E há também, na trajetória dele, dois encontros de natureza muito diferentes com escritores muito importantes, né? É claro que Machado de Assis e sobretudo, o dilema de Capitu e Bentinho está um pouco no Origem do Mundo, como na dissecação do ciúme, e o Edwards chegou a traduzir uma coisa de Machado. E Guimarães Rosa está, plágio, não assim diretamente, mas de alguma forma, no fascínio pela escrita e na coisa do Almeida Faria, mas eles também conviveram, um mais brevemente, outro longamente, com dois escritores muito importantes, são dois encontros brasileiros. O Almeida Faria teve um encontro incrível, que parte dele pode ser visto na internet com o Ariano Suassuna, numa Fliport, né? Eu acho que isso foi um encontro na casa do Ariano, e depois uma grande conversa sobre o sebastianismo, né? E o Edwards, no Rio de Janeiro, em Santiago, no Rio de Janeiro, das 50, com Rubem Braga. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa relação literária e também desses personagens, né, que têm uma história com vocês. Bueno, en el Santiago de los años 50, que yo era un joven de 20 y 20 y tantos años, pasaban algunas cosas, no muchas, pero pasaban de repente cosas. Y de repente llegó un brasileño al escritorio comercial de Brasil, como jefe del escritorio comercial de Brasil. Y este era un personaje bastante silencioso y cuando hablaba no entendíamos casi nada. Entonces era silencioso y difícil de comprender, ¿no? Y un día me dijeron, mira, ese brasileño callado que hay ahí, tomándose un whisky, es un brasileño interesante y es muy buen escritor. Y yo me acerqué a conversar con él, logré entender bastante de lo que me decía, porque él ya estaba empezando a hablar español y se llamaba Rubén Braga. Bueno, después yo leí crónicas de Rubén Braga y me parecieron extraordinarias. Me gustó mucho su prosa, me pareció una prosa extraordinaria. Fuimos finalmente bastante amigos. Bebimos mucho whisky, eso lo debo confesar por lo siguiente, porque en Chile no se podía llevar whisky, estaba prohibido. Solo había un whisky chileno que era muy peligroso, que podía matar a una persona de buena salud. Pero Rubén Braga, como diplomático, tenía derecho a importar unas botellitas cuadradas, ¿no? Como con un vidrio rugoso y con cosas con pequeñas púas, ¿no? Y esas botellitas eran fenomenales. Y Rubén llegaba a todas partes con estas botellitas, era como llegar con una llave que abre todas las puertas, ¿no? Con una lámpara de Aladino, la botellita. Por ejemplo, nos invitó Neruda a su cumpleaños y Rubén llevó dos, una para el poeta y otra para beber nosotros. Y había mucha gente en ese cumpleaños y cuando vio que estábamos bebiendo auténtico whisky se acercaron todos, llegaron como 50 personas. Se tomaron la primera botella rápidamente y hubo que ir a rescatar la botella que le había regalado Rubén a Neruda y que estaba debajo de la cama de Neruda. Neruda la había escondido. La rescatamos y también la bebimos. Entonces las cosas eran así. Pero Rubén, al mismo tiempo, era un muy fino lector de muchas cosas, no solo brasileñas. Pero Rubén me dijo, mire, você debe leer a Machado de Assis. Y yo empecé a leer a Machado de Asís
traduje para una publicación de la Embajada de Brasil un cuento muy bonito que se llama Uns Brazos. Traduje ayudado por Rubén, porque yo no sabía portugués, pero Rubén me ayudó bastante y con un diccionario. Bueno, después de eso ya Rubén me invitó a un departamento que tenía en Río, en Ipanema, que no es el famoso último departamento, sino es uno anterior, en la calle Prudente de Moraes. Me acuerdo de todo. Había en la esquina un café donde tomábamos unos chopiños con unos pescaditos pequeños, ¿no? Y con unos calamarcitos fritos. Y veíamos pasar a las chicas maravillosas que venían de la playa, de Ipanema. Y entonces después salió de ahí esa canción de Vinicius, ¿no? Garota de Ipanema. Así que me tocó estar en el comienzo de cosas. Y por eso yo tuve una relación con la literatura del Brasil y incluso con la vida del Brasil y con el aire del Brasil y con la comida y con la feijoada y todas esas cosas muy intensa. Yo soy uno de los escritores latinoamericanos que sabe más, aunque ignoro muchísimas cosas, pero soy uno de los que sabe más del mundo brasileño. Y he leído a Guimarães Rosa, claro, he leído... Rubén me aconsejó mucho leer a una escritora que nadie conocía, que era Clarice Lispector. Y yo la leí entonces, después de muchos años la encontré en Cali, Colombia, en un congreso y qué sé yo, y ella sabía todas estas. Así que tengo una experiencia de Brasil. Y como ahora escribo memorias, porque ya llegué a la edad, si no me apresuro, no las voy a escribir ya. Y mientras tenga memoria... puedo escribir memoria. Y entonces en estas memorias yo creo que va a haber mucha historia brasileña. No es propaganda. Sí. Almeida, o seu Brasil. Bem, você já mencionou dois encontros, duas personalidades que eu encontrei pessoalmente. A primeira foi Raduan Assar, que teve um gesto que poucos escritores teriam a coragem de fazer, e ainda por cima ele viaja muito pouco, agora nada. Em 1975, que era o ano mais quente da Revolução em Portugal, tocaram à porta da nossa casa, era um jovem casal que eu não conhecia, ele vi pela pronúncia que era brasileiro, perguntou se podia entrar, entraram e ele trazia um livro chamado Lavoura Arcaica. Disse, olhe, este livro foi agora publicado, era a primeira edição, e como eu acho que este livro deve muito à paixão, eu quis vir oferecer o livro pessoalmente. A namorada dele deve ter sido ela que conseguiu o nosso endereço, porque tínhamos um tradutor comum. Graças a esse encontro breve, nós tornámos-nos amigos, mas amigos à distância. Depois disso, eu estive muitos anos, mais de 25 anos sem o ver. Em 2001 vim a São Paulo e claro que o visitei. E agora, na próxima semana, espero reencontrá-lo. Quer dizer, são 3 encontros numa longa vida, mas que são encontros a que eu dou muita importância. Com o Suassuna foi um pouco mais pícaro, porque eu fui convidado há 2 anos para participar na Felipe Porto, que é em Olinda. Já há perguntas ou protestos, porque nós estamos falando de bem. Mas eu serei breve. E eu disse ao Mário Hélio, que é o organizador daquela festa, eu vou, se você conseguir que eu faça um diálogo público com Suassuna. Ele disse, nem pensar. Ele não dialoga com ninguém, ele faz os seus shows, era um grande ator, realmente, um ator fabuloso, e, portanto, ele achou que nem valia a pena. Mas eu insisti, e, de facto, não só ele aceitou, como me convidou a ir à sua casa, onde durante toda a manhã me leu o romance inédito dele e me deu 30 quilos das obras completas dele.
como depois participámos num debate com milhares de pessoas, porque ele é o rei do Recife, do Nordeste, e foi muito divertido, porque ele estava muito interessado no tema que eu tinha proposto, que é o sebastianismo. Eu tenho um romance que faz uma paródia a esse mito de Dom Sebastião, que se chama O Conquistador, e ele não só gostou do livro, como dialogámos nessa sessão, e no último dia da festa, ele faz sempre um espetáculo muito brilhante, coitado, e dedicou-me o seu espetáculo, o que foi de facto um gesto impressionante. Começou por dizer que era dedicado àquele portuguesinho desconhecido. E, portanto, esses foram os encontros pessoais mais importantes. Mas, talvez os encontros mais decisivos para mim são os encontros literários. Desde muito cedo eu li poetas, sobretudo os poetas brasileiros. Como sou feminista, tenho um grande fraquinho pelas escritoras, e esse nome de Clarice Lispector, que era também uma poeta em prosa, sempre me pareceu uma escritora absolutamente fora do comum. Aliás, eu anotei aqui uma frase dela que considero muito próxima daquilo que eu quero fazer. Ela diz que a palavra é a isca para pescar o que não é palavra. Quer dizer, a literatura deve tentar ir além dela própria, deve dizer mais do que o que está nas palavras, e é graças a essa isca das palavras que nós podemos ultrapassar as palavras e ultrapassar-nos a nós mesmos, porque nós, pelo menos no meu caso, nunca sabemos o que vamos descobrir naquele livro, e acabamos sempre por saber mais sobre nós do que sabíamos no princípio. A outra grande escritora que eu admiro imenso e que conheço até de cor em parte, era Cecília Meirelles. Ela era muito admirada por alguns poetas portugueses, nomeadamente Sofia de Melo Brainer, que era amiga dela, e que, entre muitos grandes poemas, escreveu um poema que, se me dão um minuto, eu acho que descreve bem, para nós que somos cavalheiros da terceira idade, Dom Jorge não, mas eu sou, que descreve bem o que se sente ao envelhecer. E não são só as mulheres que sentem isso, embora o sintam de maneira diferente. O poema chama-se Retrato e diz isto em meia dúzia de versos. Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Consegui não chorar, ao contrário de Walter Ugumem. Bom, nós estamos encerrando, infelizmente, porque o tempo... E o Paulo Werneck, antes da gente agradecer, e mais uma vez comemorar os nossos autores, o Paulo Werneck gostaria de falar. Eu gostaria de dar um recado, convidá-los novamente à mesa livro de cabeceira que vai começar agora, e ela vai ter uma alteração no programa. O Davi Copenau vai fazer um pronunciamento no início da mesa a respeito dessas ameaças de morte que ele recebeu vindo a caminho da Flip. Então, é uma mesa que já tem uma grande presença dos autores da programação e vai ter mais um. Eu convido vocês a assistir. É isso aí. Eu gostaria de agradecer aos autores, ao Paulo, a presença aqui nesta mesa. E vamos todos à tenda dos autógrafos, por favor. Jorge Edwards, Almeida Faria.